O homem moderno talvez esteja vivendo a sua pior crise de identidade. Nunca na história ele se perguntou tanto o que significa ser homem. E talvez o sintoma mais visível dessa crise seja uma contradição curiosa. Nunca tantos homens falaram tanto sobre força, masculinidade e poder, e ao mesmo tempo pareceram tão facilmente dominados por rejeições, opiniões alheias, frustrações e impulsos emocionais. Muitos acreditam que força é agressividade. Outros acreditam que força é apenas sensibilidade e aceitação. Uns querem dominar, outros apenas ceder. Mas ambos frequentemente acabam presos à mesma armadilha: o ego. E talvez essa seja a grande ironia da condição masculina. Alguns homens passam a vida inteira tentando conquistar o mundo, sem jamais conquistar a si mesmos. Alexandre conquistou impérios. Napoleão moldou a Europa. Mas ambos acabaram derrotados justamente por aquilo que acreditavam controlar. Por isso surge uma questão inevitável: como preservar uma masculinidade forte, autêntica e poderosa, sem se tornar escravo do próprio ego? E a resposta pode ser muito diferente daquela que a maioria dos homens procura. Mas essa história não começou hoje. O avanço tecnológico deslocou o homem de um papel mais rústico, aventureiro e conectado à natureza para uma rotina cada vez mais previsível e sedentária. Ao mesmo tempo, a expansão dos direitos e da participação feminina na sociedade limitou, em muitos aspectos de forma justa, antigos comportamentos tirânicos e agressivos que parte dos homens exerciam. Temos então uma transformação profunda. De um lado, um homem cada vez mais distante dos desafios físicos que moldaram sua história. Do outro lado, um homem obrigado a revisar antigos modelos de autoridade, liderança e poder. E diante dessa mudança, muitos passaram a buscar respostas prontas, guias rápidos, receitas, personagens para imitar. Mas é justamente aí que começa o problema. Pois a masculinidade não nasce da submissão a estereótipos. Ela nasce do encontro consigo mesmo. Mas quando essa busca é substituída por fórmulas prontas, os extremos passam a parecer a única alternativa. De um lado, existe o machismo agressivo e caricato. Do outro, uma passividade sem força, sem direção e sem identidade. Ambos afastam o homem de sua verdadeira natureza. E é fácil acreditar que essa crise nasce da sociedade, das mulheres ou da política. Mas essas são apenas circunstâncias. A batalha decisiva acontece em outro lugar, dentro do próprio homem. E seu adversário mais perigoso é o ego. É justamente quando o homem deixa de governar a si mesmo que passa a procurar culpados, ídolos e inimigos do lado de fora. E é por isso que a verdadeira masculinidade não nasce do excesso de brutalidade, nem da ausência de firmeza. Ela nasce do autocontrole, da consciência e da capacidade de permanecer inteiro mesmo diante do caos. Pois ainda que o homem tenha sido admirado ao longo da história por sua coragem, liderança e força física, sua maior arma jamais foi o músculo. Foi a inteligência. A história demonstra repetidamente que a verdadeira força não pertence ao mais agressivo. Pertence àquele capaz de adaptar-se sem perder sua essência e em sua capacidade de cultivar o seu autodomínio. E aqui, existe uma pergunta incômoda que precisa ser feita. As mulheres realmente possuem o poder de destruir a paz interior de um homem? Elas são de fato todo esse demônio pintado por tantos discursos atuais?
Talvez sejam, mas apenas para homens fracos, pois aquilo que domina um homem revela muito mais sobre ele do que sobre aquilo que o domina. Mulheres são forças da natureza, assim como o dinheiro, o poder e a fama. Nenhuma dessas forças é necessariamente boa ou má. O que determina seu impacto é a força interior daquele que se relaciona com elas. Por isso, muitos movimentos misóginos contemporâneos revelam menos sobre as mulheres e mais sobre os próprios homens. É mais fácil culpar a mulher do que confrontar a própria carência. Mais fácil acusar a sociedade do que enfrentar a própria insegurança. Mais fácil atacar o exterior do que organizar o interior. Um homem que cultiva sua masculinidade não busca em uma mulher uma mãe emocional encarregada de preencher todos os seus vazios. Ele sabe que nenhum ser humano possui tamanho poder. Nem deveria possuir. Quem é inteiro em si mesmo busca compartilhar a vida e não terceirizar sua felicidade. Por isso, o homem forte não se transforma em fiscal da conduta feminina. Não vive obcecado pelo comportamento das mulheres. Não transforma relacionamentos em guerras ideológicas. Ele compreende as potencialidades e limitações humanas, tanto masculinas quanto femininas, e segue seu caminho sem se aprisionar ao ressentimento. Mas para compreender melhor essa força interior, vale observar alguns homens que a história jamais esqueceu. Sócrates possuía algo que poucos homens possuem, uma essência impossível de comprar. Perseguido, ridicularizado e condenado à morte, recebeu oportunidades para fugir. Poderia salvar a própria vida, abandonar Atenas, poderia permanecer em silêncio, mas compreendeu algo fundamental. Existem derrotas piores do que a morte. Aceitar a fuga significaria validar uma culpa que nunca foi sua. Significaria trair tudo aquilo que ensinou. E para alguém comprometido com a verdade, isso seria uma prisão muito maior do que qualquer sentença. Por isso bebeu a cicuta. Não porque desejava morrer, mas porque se recusava a viver ajoelhado diante da mentira. Essa é uma forma de força que raramente vemos hoje. Marco Aurélio enfrentou um desafio ainda mais perigoso. Enquanto Sócrates possuía apenas sua consciência, Marco Aurélio possuía um império. E poucos testes são mais difíceis para o caráter do que o poder. Cercado por riquezas, prestígio e autoridade absoluta, ele dedicava-se diariamente a governar algo muito mais difícil do que Roma, a si mesmo. Ao lidar com pessoas ingratas, invejosas ou mal-intencionadas, lembrava-se: hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um insolente, um trapaceiro, um invejoso, mas não para odiá-los, e sim para preparar sua mente. Enquanto a maioria reage impulsivamente às provocações do mundo, Marco treinava sua serenidade. Enquanto muitos alimentam o ego, ele cultivava a disciplina. Em suas meditações escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força. Poucas frases resumem tão bem o verdadeiro poder masculino. Buda levou esse princípio ainda mais longe. Percebeu que boa parte do sofrimento humano nasce do apego. Apego às posses, ao prazer, à aprovação, ao próprio ego. Sua vida tornou-se uma busca pela libertação dessas correntes invisíveis. Por isso ensinava: a paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure à sua volta. Talvez porque nenhum homem encontre paz duradoura
enquanto permanecer escravo dos próprios impulsos. Mas a história também oferece exemplos do caminho oposto. Alexandre, o Grande. Napoleão Bonaparte. Homens extraordinários, brilhantes, corajosos, capazes de feitos quase inimagináveis. E ainda assim, incapazes de dominar completamente a si mesmos. Alexandre matou um amigo em um acesso de fúria e carregou o arrependimento pelo resto da vida. Napoleão, movido por uma ambição gigantesca, superestimou suas próprias capacidades e conduziu-se ao desastre. Ambos conquistaram territórios, mas fracassaram em algo muito mais difícil: a conquista do próprio espírito. E essa é uma das maiores lições da história. O ego pode ajudar um homem a conquistar o mundo, mas também pode impedi-lo de governar a si mesmo. A masculinidade impulsionada pelo ego é autodestrutiva. A masculinidade guiada pela disciplina, serenidade, coragem e sabedoria é transformadora. O homem forte não é aquele que domina os outros. É aquele que aprendeu a dominar a si mesmo. Por isso ele não está acorrentado pela raiva, pela vaidade, pela carência ou pelo ressentimento. Quem está para além do ego também está para além das reclamações vazias, das guerras inúteis e da necessidade constante de validação. Pois a força do grande homem não está apenas em rugir como o leão, está também na retirada sagaz e nobre do lobo, e principalmente na elevação da águia, que enxerga de cima aquilo que os demais não conseguem ver. A verdadeira força não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo. E talvez essa seja a forma mais elevada de poder que um homem pode alcançar. Até que ponto você domina o seu próprio ego? Ou será que é ele quem tem dominado você em silêncio? Compartilhe sua reflexão nos comentários. E se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no Além do Homem. Nos vemos no próximo caminho.